Bom dia, pessoal. Quarta-feira, mais um episódio aqui da Jornada Você Viajante. Bom dia para quem está entrando ao vivo aqui comigo. Uma boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo a live na reprise ou estiver vendo esse vídeo também na gravação, tá? Então a gente está começando mais um episódio da Jornada Você Viajante, que tem como objetivo te ajudar a te preparar melhor como viajante, para que você esteja mais bem preparado para as tuas próximas viagens, para os teus próximos desafios. E com isso, a gente está trazendo aqui na Jornada Você Viajante alguns conteúdos mais técnicos de planejamento de viagem, mas a gente também está trazendo alguns assuntos mais reflexivos, mais provocativos, que é o caso do assunto de hoje. Então agora a gente vai conversar sobre como ser um viajante mais responsável e o que isso significa, o que é ser um viajante mais responsável. Então é a gente olhar um pouquinho mais para o meio ambiente, se preocupar mais com a cultura local, se preocupar se a gente está indo em algum passeio que está explorando alguém ou alguma coisa de alguma forma, está explorando as pessoas locais ou está explorando os animais. É sobre isso que a gente vai conversar então nessa live de hoje. A gente vai conversar sobre como ser, então, um viajante mais responsável. E eu quero começar, então, trazendo alguns dados aqui para vocês. O nosso impacto como turista já começa toda vez que a gente pega um voo. Os voos, né, o transporte aéreo, ele tem um grande impacto na questão da emissão dos gases de efeito estufa, dos gases de carbono que impactam no aquecimento global. E a indústria do turismo como um todo é responsável por 8% dessas emissões de gases que impactam, né, são gases de efeito estufa, e o transporte aéreo é responsável, dentro desses 8%, ele é responsável por 40% dessas emissões. Então, só do fato da gente pegar um voo, a gente já está impactando de alguma forma. E na sequência, tem a parte ali das acomodações, das hospedagens, que impactam em 20% da emissão de carbono, então, do setor de turismo no mundo, todos os anos, tá? E o que isso está acontecendo? O que isso está movimentando? As empresas relacionadas ao setor de turismo, elas estão começando a se movimentar. Então, já tem diversas companhias aéreas que buscam formas de reduzir esse impacto através de créditos de carbono, então elas geram créditos de carbono de outra forma. E elas também estão preocupadas com a questão do impacto, por exemplo, na produção de lixo. Hoje a gente sabe que a produção de lixo plástico, principalmente, é um dos maiores problemas que a gente tem no planeta, né? Impacta em diversos aspectos. E essas empresas estão começando a se preocupar com isso, começando a perceber o que elas podem fazer, então, para trocar esse lixo plástico por outras formas menos impactantes, como, por exemplo, os talheres de bambu, canudos de bambu, às vezes copos de papel. Papel também é um problema, mas ele é menos problemático do que plástico. Então, essas empresas estão se movimentando. Lugares como, por exemplo, a Disney. A Disney tem complexos enormes pelo mundo inteiro, tem cruzeiros, tem, enfim, todo um aparato ali relacionado a turismo, e é uma empresa também que já está se preocupando com tudo isso, está buscando diversas mudanças para impactar menos. Então, as empresas estão fazendo esse movimento e a gente também pode fazer o nosso movimento. Aqui eu estou dando um exemplo sobre a parte do meio ambiente, mas a gente já vai ver outros exemplos também, então nós como turistas podemos sim nos preocupar com esses detalhes. Claro que sozinhos, você pode pensar, nossa, mas o que eu sozinho vou fazer de diferença? O seu impacto sozinho não é muito grande, mas se cada um de nós começarmos a nos preocupar com esses detalhes e a gente começar a ter esses cuidados, que daqui a pouquinho a gente vai conversar, a gente começa a ter um impacto maior, né? Cada um fazendo isso vai gerar um impacto grande, então, no setor e pode reduzir esses efeitos negativos que o turismo traz e que às vezes a gente nem percebe, né? Tem tanta coisa boa envolvida numa viagem, tem tantas sensações boas, aquilo é sempre algo proveitoso pra gente, a realização de um sonho, é um descanso merecido de férias
e a gente não percebe, então, que ali por trás podem ter impactos negativos e muitos deles a gente pode interferir de alguma forma para minimizar. Talvez não eliminar, mas com certeza minimizar, tá? Então, a proposta aqui da nossa conversa hoje de manhã é trazer atenção para esse assunto, é a gente prestar atenção nisso com algumas dicas do que a gente pode fazer e como é que a gente pode se preparar, então, para as nossas próximas viagens, tendo um pouco mais de atenção para isso. E uma das primeiras dicas que eu quero te dar é justamente buscar essas empresas que estão já se preocupando em diminuir esse impacto. Então, sempre que você tiver a possibilidade de escolher entre uma companhia aérea X e Y ou uma rede de hospedagem X e Y e uma delas é mais preocupada com esse tipo de questão, então pensa nisso e tenta escolher sempre a que está mais preocupada, a que faz mais diferença e tem mais movimento em relação a isso. Porque quando a gente escolhe essas empresas e a gente, mais e mais pessoas vão escolhendo essas empresas, de alguma forma a gente ajuda a pressionar o restante do setor e as demais empresas também a se movimentar, porque elas percebem que as pessoas estão buscando isso como um diferencial e todo mundo começa, então, esse movimento de forma mais intensa, tá? Então, essa é uma das primeiras dicas que eu quero te dar. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a parte de meio ambiente, então. Depois a gente abre mais partes. O que a gente pode fazer? Começar sempre pesquisando, então, as empresas que estão envolvidas ali na nossa viagem, se elas têm movimentos relacionados a meio ambiente, a redução de impacto. Por exemplo, quando você estiver escolhendo uma hospedagem, principalmente em lugares onde tem mais natureza, você está indo para uma área mais de resort, praia, algum parque protegido, todas essas coisas, é interessante você entender se aquele local onde você está se hospedando, se entre esse resort e o outro tem diferença. Porque pode ter, porque tem muitos lugares que se preocupam com isso e tem outros que ainda não se preocupam. E aí, como você está ali numa área de meio ambiente, poxa, saber que aquele hotel se preocupa em reduzir a produção de lixo em relação ao outro faz bastante diferença. Então, essa aqui também é uma dica. Outra forma que você já pode começar na sua viagem é se preocupar em diminuir o consumo de lixo já no próprio voo. É já começar aqui. Então, ainda é bem comum as companhias aéreas, quando elas trazem as refeições, se você pede uma água, o que quer que seja, vai vir tudo em material descartável, tudo plástico. Vai vir talher de plástico para você, vai vir copo de plástico, enfim. Vai vir aquele guardanapo de papel, tudo normal. Eles ainda estão buscando formas para fazer diferente e não vai voltar a ser como era no passado, onde as companhias aéreas tinham, por exemplo, talheres de metal. Isso dava um trabalho muito grande, era um custo muito maior, então os voos custavam muito mais caro. Então a gente não vai voltar naquele cenário, mas tem como buscar esses outros cenários. Agora, o que você pode fazer quando você está voando com uma companhia aérea que ainda não tem isso? Porque a maioria não tem, principalmente em classe econômica. Você pode se preparar e ter um pequeno kit ali que já vai te ajudar a diminuir um pouco o impacto. Você pode ter a sua garrafa de água, você pode embarcar com ela desde que ela esteja vazia, né? Porque normalmente ela é uma garrafa com mais de 100 ml e em voos internacionais a gente não pode, então você pode entrar com ela vazia, pode ser uma garrafa de plástico ou uma garrafa de alumínio, por exemplo, uma garrafa boa de água. Você pode já viajar com ela, então você já diminui o consumo ali no voo e depois você vai diminuir durante a viagem, porque você não vai ficar comprando garrafa PET, né, garrafa plástica. Já é um ponto. Outra coisa que ajuda bastante são aqueles copos, que agora é bem comum, que são copos, tipo uns copos de borracha que você consegue fechar. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar uma foto. Eu até tenho um desses, eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês. Esses copinhos, eles normalmente são uma medida de um copo normal de plástico descartável, daqueles menorzinhos. Então, ali, você pode pedir para servir o seu café, depois você vai no banheiro, lava o seu copo, depois você serve outras coisas, serve um chá, serve um suco, enfim. Você pode aproveitar aquele copo, você tem a sua garrafa de água, tem aquele copo para as outras coisas, e você utiliza ele, não precisa ficar usando o copo descartável toda vez que você pedir
alguma coisa. Outra coisa que é legal também é aqueles guardanapos de tecido. Hoje você já encontra em vários lugares, ou às vezes você tem em casa até alguns retalhos, você pode fazer uma barrinha, eu tenho vários desses guardanapos também. E eles são super práticos e depois eles são bem fáceis de lavar. Assim que você chegar, por exemplo, no hotel onde você estiver, você lava ele facilmente ali com água e sabão na pia e coloca, por exemplo, num cabide para estender. Eles secam super rápido, você pode ter alguns. E você também tá ali diminuindo o seu consumo de guardanapo, por exemplo, tá? Então, no voo mesmo, você já pode começar a fazer isso. Ai, Bruna, mas você só eu fazendo, não é esquisito? Primeiro, não se preocupa com o que os outros vão pensar, se é esquisito ou não. E se você começar hoje, alguém no voo vai ver, vai achar interessante. A próxima vez que essa pessoa voar, ela também vai pensar nisso, talvez ela também vai se preparar. E assim, a gente vai cada vez mais tendo pessoas assim dentro do voo e menos pessoas consumindo o lixo. E as próprias companhias aéreas também vão se movimentar mais em relação a isso. Então, hoje você pode ser o único ali perto onde você enxerga que tá fazendo isso, mas na próxima vez que você voar, pode ser que você veja você e mais 5 pessoas. E aí já são mais 5 pessoas e a gente vai reduzindo o impacto, tá? Essa lógica aqui da parte do voo, ela se estende pro restante da viagem. Se você tiver esse kitzinho, você consegue se preparar de várias formas ou até mesmo reaproveitar o próprio reciclável que você vai receber. Vamos supor, você recebeu ali um jogo de talher para fazer uma refeição. Normalmente, tem alguns lugares que são, inclusive, talheres de plástico bem reforçados. Ao invés de jogar fora, você pode pegar, lavar e guardar eles dentro da sua mochila e usar para próximas refeições. Você mesmo reutilizar. Porque aquele conteúdo veio limpo a primeira vez, veio não utilizado, a única pessoa que usou é você, então não tem nada de errado. Então, não tem um kit, não quero ter, mas como é que eu posso reduzir? Você pode reduzir dessa forma, com esses pequenos cuidados, tá? Outro ponto aqui de meio ambiente que é interessante é você entender, fazer uma pesquisa prévia antes de viajar, como é que é o cuidado daquele país com o meio ambiente. É um país que se preocupa super com a reciclagem, como é que funciona? Por que isso? Não pra, tipo, se o país não se preocupa com reciclagem, não faz nada, não tem nenhum movimento desses, você não vai fazer, não é por isso. Mas é pra você entender como é que as pessoas se comportam e como é que você tem que se comportar. Porque às vezes eles têm muito mais cuidado do que a gente tem aqui no Brasil. Por mais que você se preocupe em reciclar aqui, em separar as coisas, talvez lá seja mais à frente, seja mais preocupado. Então você acha que tá fazendo o correto, mas você tá fazendo pouco em relação ao que as pessoas lá estão acostumadas a fazer. Então é bom dar uma pesquisada nisso para entender como é que funciona essa questão lá para você estar preparado e se comportar da forma correta e sem estar ali gerando lixo desnecessário, tá? Outro ponto aqui é a parte de imprimir tudo que a gente precisa para viagem, né? Às vezes a gente quer imprimir tudo para garantir que não vai, tipo, tenho tudo na mão. Você não precisa imprimir necessariamente tudo que você vai usar na viagem, todos os vouchers e todos os tickets. O que você precisa ter impresso? As coisas que você pode vir a mostrar na imigração, então aqueles tipos de documento importantes para imigração, você tem que ter impresso ali, separado numa pastinha. Então esses ok. O restante dos tickets, dos vouchers, você só precisa se preocupar em imprimir aqueles onde eles deixam claro que você precisa mostrar o ticket ali em papel, ao invés de mostrar, por exemplo, o ticket no celular. Então, esses você se preocupa em imprimir. E só, você não precisa imprimir todos eles. Ai, Bruna, mas não é uma coisinha boba deixar de imprimir os papéis? Como eu falei, sozinho, quando é só pra gente, parece pouco, né? Parece bobo. Mas se eu fizer isso na minha viagem, você fizer isso na sua e o outro fizer isso na dele, a gente tá produzindo menos lixo, tá? Então, esses são alguns detalhes relacionados a meio ambiente. Inclusive, os próprios passeios que você está visitando, você prestar atenção ali quando você está nas suas pesquisas, entendendo o seu passeio, se o próprio passeio tem alguma restrição, se tem alguma orientação, se é num lugar mais na natureza. Você está preparado ali, tem a sua sacolinha, uma parte dentro da sua mochila para você deixar o seu lixo ali, esse tipo de coisa, para você não impactar naquele ambiente para onde você está indo, tá? Então, prestar atenção nesses detalhes
são ações pequenas e simples que todos nós podemos tomar. Um outro assunto que eu queria te trazer a reflexão, que conecta com a parte ambiental, é a parte da exploração animal no turismo. Essa é uma realidade que, às vezes, olhando, parece muito divertida para o turista, para quem está ali aproveitando aquela situação, mas para os animais que estão ali vivendo aquilo, pode não ser nem um pouco interessante. Então, de modo geral, gente, nenhum animal silvestre que está fora do habitat dele vai estar ali se divertindo com aquela situação. Então, vou dar um exemplo aqui que é muito comum. Aqueles banhos em elefantes na Ásia, no Sudeste Asiático, que é super comum. Dificilmente está sendo uma situação legal e divertida para aquele elefante que tem ali, sei lá quantas pessoas ao redor dele, rindo, tirando foto, mexendo nele, passando água. Ele não tá feliz. Pode parecer, mas ele não tá feliz. Então, tem muitas coisas envolvidas nessa parte de usar animais para o turismo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que pensar muito antes de se envolver num tipo de atividade dessas, e para isso a gente precisa pesquisar o que tem por trás daquilo. Ah, mas Bruna, são animais que foram resgatados, eles não conseguem voltar para o habitat deles normal. Tem alguns pontos aqui. Tem animais que são resgatados, sim, eles vieram de ambientes que não eram legais, eles foram resgatados e aí trazidos para um ambiente que fosse melhor, só que eles foram usados depois para essa exploração, para esse local ganhar dinheiro de alguma forma. Ah, mas é para manter os animais. Ok. Só que hoje existem diversos lugares que cuidam de animais que vieram de cativeiro ou que foram roubados, enfim. E esses lugares não utilizam desse tipo de método para conseguir manter as despesas do lugar. Então, ele não usa da exploração turística desses animais. Então, reflita sobre isso, né? Que tipo de lugar você está indo? Outra coisa, tem muitos desses lugares onde esses animais que estão ali, eles estão ali porque eles vieram de uma forma incorreta, então, porque eles foram capturados na natureza para essa intenção de exploração animal. Então, nem todos eles vieram de algum tipo de resgate e aí estão ali porque não conseguem voltar para a natureza. Não, eles foram tirados da natureza para estarem ali. Então, cuidem muito com isso, muito mesmo, tá? Então, pesquisem sobre aquele lugar. A maioria dos locais que tem essa questão relacionada a animais, não é interessante o motivo que tem por trás, tá? Então, cuida muito com isso. Zoológicos, a lógica é muito parecida. Hoje em dia existem diversos lugares diferentes, que são aqueles santuários que se fala. Então, são lugares com propósitos muito diferentes de realmente reabilitar aqueles animais ou para devolver para a natureza. Ou muitas vezes precisam continuar ali para o resto da vida, porque não tem como voltar para a natureza. Mas o objetivo de um santuário é diferente de um zoológico. Normalmente não existe a parte de visitação, então pessoas comuns não visitam santuários, e se visitam é algum tipo de projeto relacionado à conscientização e para esses lugares também conseguirem doação. Então são propósitos diferentes, tá? Por isso que tem que pesquisar bastante. Hoje em dia, inclusive, existem muitos zoológicos que estão revendo a forma como eles existem, como eles trabalham. Tem um zoológico na Argentina, agora eu não vou lembrar o nome, que ele era muito famoso, e principalmente pela parte ruim, que ele dopava os animais, por exemplo, tigres, leões, para que as pessoas pudessem entrar onde esses animais estavam e tirar fotos e esse tipo de coisa. E aí, conforme as pessoas foram percebendo que aquilo era errado, começaram a existir muitas manifestações e o zoológico decidiu fechar para se reorganizar, refazer tudo isso, fazer um movimento diferente, fazer uma reforma, enfim. Então, os ambientes, os locais estão começando a buscar esse tipo de coisa, mas a gente tem que ficar atento, porque os que ainda não estão, o ideal é que a gente não consuma aquele tipo de atração. Outro exemplo muito famoso é o SeaWorld. Super famoso, que é aquele onde tem as baleias, os golfinhos.
eles ficam confinados em tanques muito pequenos, tipo, vou dar uma proporção aqui, a baleia é assim e o tanque que ela fica é, tipo, assim, a vida inteira. E ainda são treinados para fazer espetáculos, então... Gente, não tem nada de natural e normal nisso, então reveja os seus conceitos em relação a essa parte de exploração animal. Se você já fez isso, já utilizou desse tipo de atração, tudo bem, pensa, será que a partir de agora eu preciso mesmo? Então a gente tem que tomar esse cuidado e você pode buscar outros tipos de coisas que envolvam animais, mas que eles estejam dentro do habitat deles, onde você é um visitante que impacta pouco, impacta em poucos, em pouco volume, é pouca gente. Esse tipo de atração você pode buscar, mas evite esses outros lugares, porque não é nem um pouco legal. Ó, aqui a Verusca falando do documentário do SeaWorld, que é muito triste, é bastante mesmo, e eu vou dizer pra vocês que eu não tenho nem coragem de assistir, porque é muito forte mesmo, assim. Eu sei de todos os relatos que eu já li, eu não tenho nem coragem de ver o documentário, porque é bem forte mesmo, é bem chocante. Então, prestem atenção nesses detalhes, então, e busquem por lugares onde realmente existe uma causa animal por trás e não só uma exploração turística, tá? Inclusive, eu encontrei um guia da World Animal Protection dando dicas para essa parte de turismo com animais. Então, se alguém quiser depois, me manda uma mensagem que eu encaminho o guia que eu encontrei aqui na internet, tá? Seguindo essa lógica da exploração, a gente também tem que se preocupar com a exploração das pessoas, não só da exploração animal. Então, existem muitos lugares, principalmente os países mais pobres, que estão em desenvolvimento, onde existe exploração das pessoas também. Então, às vezes, você tá ali, indo para algum tipo de passeio, assistindo algum tipo de show, de apresentação, e ali também pode estar envolvido algum tipo de exploração. Tem alguém ali por trás ganhando mais dinheiro em cima daquelas pessoas que talvez estejam ganhando muito pouco ou meramente o suficiente para sobreviver. Então, também busque informações sobre isso, dependendo do lugar onde você está indo. Será que esse tipo de passeios que eu tô fazendo é legal? Ou será que não tem uma exploração também por trás das pessoas daquele local, das pessoas daquela cultura que estão fazendo aquela apresentação? Então a gente também tem que se preocupar com essa parte. E às vezes, o simples fato de você prestar atenção com cuidado, você vai perceber que não tá sendo agradável para aquela pessoa. Assim como se você se esforçar, você consegue perceber que não está sendo agradável para aquele animal. Então, se a gente está atento, se a gente está consciente, a gente consegue ver na cara que aquilo não é uma situação normal e não está sendo bom para quem está envolvido ali, para aquelas pessoas ou para aqueles animais. Então, vamos tomar cuidado com isso também. Então, conectando então com essa parte de pessoas, a gente precisa se preocupar com a cultura local. Então, um dos pontos também para a gente se tornar um viajante mais responsável, beleza, abordamos a parte de meio ambiente, abordamos a parte de ter cuidado com a exploração animal e a exploração de pessoas, e agora a gente precisa também se preocupar um pouco com a cultura local, porque isso vai nos ajudar, então, a ser viajantes mais responsáveis. Então, a primeira coisa é a gente pesquisar como é que é a cultura daquele país, como é que são as pessoas, qual é a colonização daquele lugar, principalmente quando são culturas bem diferentes do que a gente está acostumado, né? Quando é diferente do ocidental aqui que a gente sempre vê. Culturas, religiões, enfim. Então é super legal você fazer uma pesquisa sobre isso, não precisa fazer uma pesquisa muito aprofundada, mas faz alguma pesquisa geral para você entender um pouquinho mais, então, sobre essa cultura, sobre a história desse povo. Para você se comportar melhor na sua viagem, essas pessoas vão ficar muito felizes de você estar ali entendendo a cultura delas e se moldando para aquilo. Então, você é que tá ali como visitante, você tá ali como convidado, você está na casa de alguém, né? Quando você visita o país de outra pessoa, você está na casa daquelas pessoas. Então, você não respeita as regras da casa de alguém quando você visita. Mesma lógica aqui, então você precisa ter uma noção de como é que é aquele lugar
para você poder entender quais são as regras e respeitar. Outra coisa que ajuda e que deixa os anfitriões felizes, né, as pessoas que estão nos recebendo nesses países, é aprender coisas básicas da língua, como por exemplo, como é que eu digo oi, como é que eu digo tchau, como é que eu digo obrigada, com licença, um bom dia. Então são coisas simples que se você tentar usar na sua comunicação esse tipo de cumprimento já vai ajudar, vai deixar as pessoas mais felizes, se sentindo mais à vontade, que elas percebem que você está se esforçando. Inclusive, isso vale para línguas muito diferentes. Ai, Bruno, não faço ideia de como falar tal língua. Google Tradutor, você consegue botar lá para tocar o som daquela palavra, então vai ter alguém ali repetindo aquele som, você consegue treinar. E mesmo você não sabendo falar direito, quando você tentar falar, eles vão, inclusive, te ajudar, porque você tá ali se esforçando, vão te corrigir ou vão rir, enfim, depende da cultura do local. Mas é interessante, vai te ajudar um pouquinho nesse processo, tá? Outro ponto importante da parte cultural, pra gente ser viajantes melhores e mais responsáveis, é a gente pesquisar se precisa da gorjeta naquele lugar. Então, tem diversos lugares no mundo onde a gorjeta é esperada, tem alguns lugares que existe um mínimo, tem lugares que é tipo pelo menos 15% de gorjeta em tudo que você usa, restaurantes, táxi. Então tudo depende, cada local tem uma regra diferente em relação à gorjeta. Em alguns lugares a gorjeta faz diferença pro sustento da pessoa, então tipo ela tem um salário baixo e a diferença grande tá ali na gorjeta, e em outros lugares não é necessário da gorjeta, são salários, as pessoas já ganham salários maiores, tem ali o 10% embutido na conta, você não precisa pagar nada mais. Então, presta atenção nisso, também dá uma pesquisada, porque nos lugares que precisa pagar gorjeta vai ser bem estranho se você não pagar ou pagar muito abaixo do que eles esperam, tá? Então, por essas e outras razões que às vezes alguns países ficam, digamos, mal conhecidos como visitantes em alguns países, porque não se preocupam em pensar nisso antes de viajar e aí não sabem que precisa da gorjeta, não sabem que precisa dar tanta gorjeta, por exemplo. Então também presta atenção nesse detalhe, tá? Outra coisa que você também vai perceber aqui quando estiver pesquisando sobre a cultura local é a parte de vestimenta, de roupa. Então, principalmente quando a gente está indo para uma cultura muito diferente da nossa, ou quando a gente vai visitar um lugar que tem muitas igrejas, muitos templos, a gente tem que se preocupar com a roupa, então você tem que cuidar com isso, você tem que saber que, por exemplo, você não vai poder entrar com nada acima do joelho, então não pode ser uma saia curta, não pode ser uma bermuda curta, não pode ser nada que mostre o ombro, talvez nada que mostre o colo, tem que ser uma camisetinha mais fechada, então isso é bem importante. Às vezes até em lugares que a gente não imagina, por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas lá nas Maldivas, se você não estiver na parte dos resorts, talvez você nem possa usar biquíni na praia, porque é um país que tem ali a questão do islamismo em algumas partes, então você não pode usar biquíni na praia, a não ser que você esteja nos resorts específicos para isso, que é onde, de modo geral, os turistas vão estar. Então ali você não precisa se preocupar. Mas às vezes, se você não sabe, você pode ter um problema, uma encrenca ali, gerar um problema e gerar também um desconforto. Porque aquelas pessoas não estão acostumadas, não é o comum para elas. E, de novo, é você que está na cultura delas. E então você que precisa se adaptar, tá? Outras questões aqui também sobre essa parte de local, de cultura local também. Não necessariamente cultura, mas antes eu mencionei da parte de passeios, né? De você se preocupar com a parte ambiental ali do passeio. Então, tenta entender se aquele lugar para onde você tá querendo ir, ou para que muitas pessoas vão, assim, um daqueles lugares que ficaram famosos, principalmente para tirar foto, se é um tipo de lugar que comporta receber tanto visitante, porque tem muitos lugares no mundo muito famosos que estão sendo depredados, não intencionalmente, mas por causa do volume de turistas muito grandes indo ali, única e exclusivamente, às vezes, para tirar uma foto. Então, reflete sobre isso quando você estiver vendo esses tipos de lugar, principalmente aqueles que, de novo, envolvem natureza.
Será que eu preciso? Que impacto que eu vou gerar nisso? Será que faz sentido eu ir nesse lugar? Porque o que acontece no longo prazo, quando a gente não se preocupa com isso? Claro que as autoridades locais também têm que se preocupar com isso, né? Tem que limitar, talvez, ali a quantidade de pessoas que vão naquele lugar. Mas muitos desses lugares que são muito legais, são muito bonitos, que a gente poderia visitar, mas em menos volume, acabam que são fechados, têm que ser isolados para que o local se recupere e não consegue mais receber visitas. Um exemplo clássico é a praia de Maya Bay, na Tailândia, que hoje é fechada, ninguém consegue chegar na praia. Então você consegue passar no máximo ali de barco, você olha ela de longe, mas ninguém desce mais na praia, porque o governo fechou para que o ambiente ali, o ecossistema, tudo que tá ali possa se recuperar, porque o turismo impactou muito naquele lugar, estava afetando demais, então eles tiveram que fechar. Então, se a gente tiver esse cuidado, tiver essa consciência, a gente pode também evitar de ir em alguns lugares que talvez não sejam tão necessários assim, tá? Outra dica, quanto à parte de compras pensando nas lembrancinhas. Super normal, né? A gente tá em viagem, querer comprar lembrancinhas para trazer para as pessoas, mas aqui é a dica para ser um processo mais responsável, para você trazer um impacto mais positivo e menos negativo, você buscar, então, por lembrancinhas que sejam mais locais. Então, o que as pessoas do local produzem? Tem alguma lembrancinha que é característica dali, que é feita pelas pessoas dali, e não só uma daquelas lembrancinhas de plástico ou de metal que vem em container da China, tipo uma torre Eiffel de metal, aquele chaveirinho de torre Eiffel de metal. Preciso daquilo? Será que não tem alguma coisa artesanal que alguém faz e eu posso levar isso de lembrancinha? Então presta atenção nessas coisas. Tem muitos lugares que tem diversas opções assim. E às vezes não é nem nada dentro do comum. Às vezes você tá passando, você vê uma barraquinha de rua com uma pessoa ali fazendo, né, o que a gente brinca, fazendo ali a sua arte. Será que não vale mais a pena eu comprar daquela pessoa, por mais que talvez não tenha uma conexão direta com aquelas lembrancinhas clássicas do local, mas eu tô comprando um trabalho de alguém ali que tá fazendo manualmente, artesanalmente. Então a gente pode tomar esse cuidado, né? Outra dica aqui também, você também pode aproveitar para comprar coisas de comida que sejam tradicionais do local. Você pode comprar em feiras ou mercadinhos menores de bairro, por exemplo, e levar para as pessoas como lembrança, ao invés de talvez levar um desses itens. Também é uma dica, só daí tem que cuidar, porque você precisa levar coisas embaladas, fechadas e tal, porque dependendo do que for, você não vai conseguir sair do país com aquele tipo de alimento. Então precisa ser, às vezes, a vácuo, precisa ter uma embalagem um pouquinho mais industrializada. Mas se é, por exemplo, um queijo e é produzido por pequenos produtores e é uma coisa comum daquela região, ele provavelmente já vai ser preparado de uma forma que o turista pode levar embora de avião, por exemplo. Então, você tá ali comprando uma coisa de um produtor local, incentivando a economia local de alguém que tá ali, que tá fazendo, e não é um container da China com milhares de lembrancinhas, tá? Essa também é uma dica pra gente ser um viajante um pouquinho mais responsável, tá? Outras dicas aqui, mais pra parte durante a viagem, conforme eu fui mencionando aqui algumas coisas, eu acabei dando dicas durante a viagem, mas queria fechar aqui com mais algumas. Eu falei muito da parte da gente cuidar ali com a produção de lixo que a gente tem na viagem, então, né, ter esse cuidado e também continuar ali com o teu processo, digamos, de reciclagem. Então, se é um hábito teu já aqui, quando você tá no Brasil, fazendo as tuas coisas, de cuidar onde você coloca o lixo, se você não encontra um reciclável, você guarda aquilo e depois você deposita num lugar correto. Toma esses cuidados durante a tua viagem também, continua com isso. Então, talvez tenha dentro da tua mochila uma parte ali, uma área onde você vai colocar as coisas quando você não encontra um lixo para elas, por exemplo, tá? Então, toma esse cuidado. Outra dica é você levar uma sacola retornável para viagem. Então, a gente tem milhares de sacolas retornáveis em casa de diversos
modelos, aquelas sacolinhas normalmente de tecido. Então leva pelo menos uma para tua viagem, tenha sempre na tua mochila ou na tua bolsa, que quando você fizer alguma compra, você já pode botar nela, ao invés de ficar pegando, por exemplo, sacola plástica toda vez que você for fazer uma compra. Outra dica também é para os momentos onde esse tipo de item é inevitável, seja uma sacola, um talher ou o que quer que seja de plástico, tenta reaproveitar isso depois. Então, se você precisou pegar uma sacola numa compra X que não tinha outra opção, tudo bem. Reaproveite essa sacola depois, deixa lá então na tua mochila para reaproveitar numa próxima compra, ou para você separar talvez alguma roupa suja, algum lixo, alguma coisa. Então, reutiliza isso, presta atenção nisso, reutiliza os talheres, como eu mencionei, fez uma refeição, usou um conjunto de talher de plástico, por exemplo, dá uma passadinha no banheiro, lava ele, seca, guarda na tua mochila e usa na tua próxima refeição, você não precisa pegar um novo jogo de talher. Então são coisinhas bobas que podem fazer diferença se a gente fizer isso com frequência, tá? Algumas das dicas que eu dei aqui, inclusive, valem pro dia a dia de vocês aqui, né? Então, se vocês não têm esses hábitos, talvez seja interessante vocês pensarem nisso e começarem a trazer esses hábitos pro dia a dia de vocês também, para ir minimizando o impacto. Outra dica que eu lembrei agora total e que na última viagem que eu fiz, eu não levei isso e depois eu fiquei pensando, nossa, eu podia ter levado. Eu fiquei um mês no Canadá ano passado e eu fiz curso de inglês, então eu ia todo dia de manhã para aula e eu passava praticamente todos os dias na cafeteria para comprar café, porque na casa onde eu tava hospedada não tinha café para passar, assim, então eu não conseguia sair de lá com café tomado. Então eu sempre comprava um café quando eu tava indo pra aula. E aí todo dia eu gastava um copo daqueles de papel, era da Starbucks, então era um copo de papel, mas é aquele copo grosso, assim, e com aquela tampa de plástico em cima. Então praticamente todos os dias da minha viagem eu usei pelo menos um daqueles copos. Então eu podia ter levado um copo de café meu daqui, na mala, podia botar outras coisas dentro pra ele não ocupar tanto espaço. Então, pra eu aproveitar aquele espaço, podia ter colocado coisas dentro do copo e ter levado esse copo junto. Ou ter comprado um copo lá. Bem no começo da viagem eu acabei não comprando. E aí depois eu percebi todo o impacto que eu tinha gerado só por não ter um copo. Então é uma coisa pequena, mas poderia ter feito diferença. Então também fica aqui uma última dica que eu lembrei. Ah, olha só que legal a Verusca falando aqui que ela já faz isso no dia a dia, né, essas dicas. E ano passado ela foi pra Colômbia, juntou todas as tampinhas que ela achou pelo caminho, porque no Subway já tinha coletor. Ah, legal. Essa parte da tampinha também é muito legal. Eu também coleto, porque pelo menos aqui no Brasil virou super comum você separar a tampinha, pelo menos aqui no Sul. Não sei como é que é nas outras regiões, se alguém depois quiser me contar. Mas a gente separa as tampinhas de plástico para doar para projetos que cuidam de animais, porque daí eles trocam isso nos locais de reciclável e eles trocam por castração de cães e gatos de rua. Então eu também junto as tampinhas, bastante, inclusive também já juntei em viagem e trouxe as tampinhas para o Brasil para levar aqui para esses projetos. Então, são cuidados pequenos que podem fazer a diferença, tá? Gente, esse era o bate-papo que eu queria ter com vocês hoje de manhã, assim, mais um assunto para chamar a atenção de vocês, para todos nós tomarmos esse cuidado, porque às vezes a gente esquece desses pequenos detalhes, tá? Muito obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje de manhã, nessa quarta-feira de manhã. A live vai ficar disponível aqui na reprise por 24 horas, tá bom? E hoje à noite a gente tem mais uma live às 19h20 e a gente vai receber a Camila, do perfil Mentes Viajantes, e ela vai conversar com a gente sobre fotografia em viagem. Então vai ser um bate-papo bem legal, ela vai dar umas dicas bem interessantes pra gente sobre esse assunto, vai falar sobre aplicativos, acessórios, dicas pra gente, então, tirar fotos mais legais na nossa viagem, porque não tem coisa pior do que depois a gente ver um monte de foto torta e mal enquadrada que não dá pra aproveitar.
A Verusca aqui, ó, também comentou que a Pai também recolhe as tampinhas. E aí eles compram cadeiras de rodas, é verdade. E tem um também de recolher aquele anel de lata de alumínio, assim, aquele anelzinho da garrafa, da latinha. Também tem, acho que também tem essa para cadeira de rodas. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar e para minimizar o impacto, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê hoje à noite, às 19h20, com a Camila para conversar um pouquinho sobre fotografia. Então, até mais tarde. Um beijo!